É de vocês? Boa noite a todos, graça e paz, aos que estão presentes, aos que nos acompanham também através da live no Facebook. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente teve um probleminha aqui, uma queda de energia, né? Você que nos acompanha pela live, mas graças a Deus já está restabelecido, tá bom? Tá com a gente aqui nessa noite, não poderia deixar de citar, minha sogra, veio passar uns dias com a gente. Deus abençoe sua vida, minha sogrinha, chegou hoje em Ribeirão Preto ao meio-dia. Nós temos o privilégio de ter ela conosco aí alguns dias, tá bom? Você que está na live no Facebook, deixa aí o seu pedido de oração, a sua necessidade, que daqui a pouquinho nós estaremos orando, intercedendo a Deus por sua vida, tá bom? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Levítico, no capítulo 10. Levítico, no capítulo 10. Levítico, obrigado, Reni, capítulo 10. Livro de Levítico, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 1 até o verso de número 11. Levíticos, capítulo 10, do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão e filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá e levem o corpo de seus parentes da frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não deixem o cabelo despenteado, nem rasguem suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão, e a ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Mas outros israelitas, seus parentes, poderão ficar de luto, porque o Senhor destruiu Nadab e Abiú com fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos com o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme Moisés ordenou. Então o Senhor disse a Arão: você e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é impuro, e o que é puro. E ensinem aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Amém? Somente esses versos. Feche seus olhos. Deus, nós queremos, em nome de Jesus, colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor, ó Pai. O Senhor tem trazido um tempo de
tratamento à vida dessa igreja, Senhor. E eu creio que nessa noite não será diferente aquilo que o Senhor deseja ministrar, a começar por este altar, Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha total liberdade de falar aos nossos corações, ó Pai. Obrigado, nós colocamos esse tempo tão precioso diante do Senhor, que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ontem eu estava conversando com meu sogro, conversa pelo WhatsApp, né? Estavam vendo o Caleb. Tal. Estavam vendo o Caleb pelo celular, a gente conversando. E ele me falou algo sobre um posto lá de Guarulhos, né? Que eles costumavam abastecer o carro. E estava um pouco mais barata a gasolina, né? Parece que 15 centavos mais barato. Mas ele percebeu que o desempenho do carro estava sendo um pouco comprometido, né? Ele ficou em dúvida, ele falou, fiquei um pouco receoso, mas por enquanto era só uma dúvida. E quando ele chegou no posto novamente, já tinha outras pessoas reclamando, porque a distância que os carros faziam com aquela gasolina que eles estavam colocando era uma distância infinitamente menor. E haviam evidências ali de que aquela gasolina estava batizada, adulterada, né? Pagava-se um preço menor, porém o desempenho do carro ali com aquela gasolina adulterada estava um pouco defasado, né? Fiquei pensando sobre isso. Às vezes Deus usa coisas do dia a dia na minha vida, eu creio que na tua vida também. De repente passa uma borboleta e Deus fala com você, coisas assim, né? E Deus começou a ministrar o meu coração sobre a nossa adoração a Deus, sobre a importância de nós prestarmos ao Senhor uma adoração que não esteja adulterada, uma adoração que seja sincera, uma adoração que seja verdadeira, uma adoração que não seja um fogo estranho, como nós iremos ver aqui nesse texto, mas uma adoração que esteja de acordo com a palavra do Senhor, uma adoração que esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus. E se nós estamos vivendo um tempo de tratamento na vida da Igreja Batista da Paz, eu tenho certeza que Deus também deseja tratar na nossa adoração a Ele. O texto que eu li para os amados é um texto muito, muito forte. Eu confesso que enquanto eu estava pensando sobre o que ministrar nesse dia, né, nessa noite, eu andei por muitos textos da Bíblia, mas o Espírito Santo soprava sobre o meu coração, sobre a minha mente, esses irmãos aqui, Nadab e Abiú. Eu folheava a Bíblia para um outro texto, e o Espírito Santo vinha, Nadab e Abiú, e eu tentava correr para outro lado, e o Espírito Santo vinha, Nadab e Abiú. Então o Senhor me trouxe essa palavra nessa noite. Nadab e Abiú eram dois dos 4 filhos do sacerdote Arão, responsáveis por ministrar no tabernáculo do Senhor, tabernáculo esse que foi dado a toda a planta pelo Senhor para Moisés. Havia todo um ritual, havia para cada cerimônia, haviam leis específicas, para que os sacerdotes pudessem seguir aquilo à risca. O exercício, o trabalho dentro do tabernáculo de Deus não poderia ser feito de qualquer maneira, de qualquer forma. Regras deveriam ser obedecidas, leis deveriam ser observadas a fim de que a adoração naquele lugar pudesse chegar até o altar de Deus. E as pessoas que ali ministravam, os sacerdotes que ali ministravam, precisavam ter este cuidado de observar a lei do Senhor para fazer conforme tudo aquilo que havia estado escrito.
Acontece que esses dois filhos do sacerdote Arão não observaram como deveria. Diz o texto da palavra de Deus que estes, Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e salpicaram com incenso. Havia ali dentre os utensílios do tabernáculo o altar do incensário, né? Era como se fosse ali uma caixa como essa. Ele media aproximadamente 45 centímetros de largura e 90 centímetros de comprimento. Ele ficava em frente à cortina do Santo dos Santos, entre a cortina do santuário e a cortina do Santo dos Santos, e ali eram queimados incensos que subiam até Deus, né? Isso simbolizando, representando a adoração do povo de Israel. Acontece que aquele incensário, aquele incenso que era queimado em frente ao Santo dos Santos, em frente ali à Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, aquele incensário, para ser queimado, as brasas que deveriam ser colocadas ali não eram qualquer brasas. As brasas que deveriam ser colocadas naquele incensário eram brasas que deveriam ser tiradas somente do altar do Senhor, o lugar onde os holocaustos eram sacrificados. Quando os sacerdotes iriam ali queimar aquele incensário, as brasas deveriam vir somente do altar do holocausto, que ficava na porta do santuário, onde os animais que eram sacrificados eram oferecidos a Deus. Eles deveriam, sacerdotes, pegar brasas do altar e colocar no incensário para que o incenso pudesse ser queimado diante da presença de Deus. O que é que Nadab e Abiú fizeram? Pegaram brasas, não brasas do altar, mas qualquer brasa. Muitos comentaristas bíblicos, muitos estudiosos dizem que as brasas que eles usaram eram brasas que os sacerdotes utilizavam em alguns fornos que haviam ali fora do tabernáculo. Portanto, eles fizeram aquilo de forma displicente, eles não observaram qual era realmente a brasa que deveria ser pegada, e colocaram ali fogo estranho diante do altar do Senhor. Qual foi o resultado disso, pastor? O resultado disso foi que o fogo santo, o fogo do Senhor, veio sobre aqueles dois irmãos, e eles foram mortos no mesmo momento, no mesmo instante. E diz a palavra de Deus que o Senhor disse a Moisés: eu mostrarei a minha santidade entre aqueles que se aproximam de mim, eu mostrarei a minha glória diante de todo o povo. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: olha, eu sou o santo, e quem se aproxima de mim precisa aprender, precisa entender que eu sou um Deus santo, e que vou mostrar a minha santidade, não somente àqueles que se aproximam de mim, mas eu vou mostrar a minha glória diante de todo o povo. É como se Deus estivesse dizendo: olha, prestar adoração a mim não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Diz o texto que o Arão, pai de Nadab e Abiú, ficaram em silêncio. Imagina a cena, vendo os próprios filhos serem fulminados pela santidade de Deus. Os primos de Nadab e Abiú foram chamados para retirar, puxaram ele pelas roupas, pelas túnicas. Eu imagino que eles estavam queimados, né? Puxaram eles pelas túnicas e levaram para fora do acampamento. E Moisés disse para Arão, Moisés disse para Eleazar e Itamar, que eram os outros dois irmãos: olha, não rasguem a roupa de vocês, não despenteiem o cabelo, ou seja, não está autorizado a vocês nem ficarem de luto. Se o povo lá fora quiser chorar, tudo bem, mas vocês não. Imagina isso para um pai, perder os seus filhos e não ser permitido nem estar de luto.
O verso de número 8, a Bíblia não deixa isso muito explícito, mas no verso de número 8, Moisés dá uma orientação a Arão e aos outros filhos, dizendo: olha, todas as vezes que vocês forem entrar no tabernáculo para fazer o serviço ao Senhor, não bebam bebida fermentada, ou seja, não estejam alcoolizados, não se embriaguem. Logo, chegamos à conclusão, à provável conclusão, que além de oferecerem fogo estranho, provavelmente Nadab e Abiú estavam embriagados. Fiquei pensando sobre os dias difíceis que nós estamos vivendo. Fiquei pensando sobre dias onde nós temos vivenciado tantas mortes espirituais acontecendo. O Ivanildo tem sido tremendamente usado por Deus aqui às quartas-feiras, tem trazido estudos maravilhosos sobre avivamento, sobre despertamento espiritual. Isso tudo, né, Ivanildo? Combatendo essa avalanche de morte espiritual que nós temos observado, igreja dentro e igreja afora. Talvez o Senhor deseje nos alertar, talvez o Senhor deseje chamar a nossa atenção nessa noite sobre que tipo de adoração nós temos prestado ao Senhor, que tipo de sacrifício nós temos prestado ao Senhor, onde tem estado o nosso coração quando nós, não somente quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, mas durante a nossa vida, que tipo de adoração nós temos oferecido ao nosso Deus. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar nesse texto da palavra de Deus é que a lei dizia que as brasas que deveriam ser colocadas nos incensários deveriam ser brasas que vinham diretamente do altar do Senhor. Mas outro dia o Danilo trouxe uma abertura aqui na igreja. Está em Levíticos, no capítulo de número 6, até convido você a virar um pouquinho a sua Bíblia. Esse texto vai dizer que, para que o altar do holocausto permanecesse aceso, era necessário que os sacerdotes fossem buscar lenha todos os dias, para manter aquele fogo aceso. Olha o que diz a palavra do Senhor em Levíticos, no capítulo 6, no verso de número 8, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Nunca deverá
se apagaram. Os sacerdotes chegavam, vestiam suas roupas de linho, por cima, por baixo, removiam as cinzas, trocavam as roupas de novo, levavam as cinzas fora do acampamento até um lugar cerimonialmente impuro. Imagino eu, iam até a floresta, cortavam a lenha para manter o fogo sempre aceso diante do altar. A primeira vez que o altar do holocausto foi aceso, preste atenção nisso, não foram os sacerdotes que acenderam, foi o próprio Deus. Mas era responsabilidade dos sacerdotes aquecerem aquele fogo, era responsabilidade dos sacerdotes manterem o fogo aceso. Então a primeira lição que eu quero pensar com você sobre a nossa adoração é que o altar do relacionamento com Deus nas nossas vidas, quem acendeu foi o Senhor. Foi o Senhor quem nos chamou. Nós estávamos cegos, a nossa mente estava obscurecida por causa do nosso pecado. Diz o texto em João capítulo 15, o Senhor disse assim: olha, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. Servir a Deus, ser salvo pela graça de Deus, é um ato do Senhor para conosco. Nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida novamente com Cristo. Ele acendeu o altar da nossa adoração, foi Ele que veio até nós. A Bíblia diz que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa foi dele, porém, manter o altar aceso já não depende mais do Senhor, depende de nós. Aquecer o altar, manter o altar aceso depende de mim e depende de você. Olha o trabalho que o sacerdote realmente manter o fogo aceso, porque se não manter o fogo aceso, não tem brasa para o incensário, não tem brasa para a adoração. É necessário manter o fogo aceso diariamente. E a primeira reflexão que eu trago para a vida da igreja nessa noite é: você tem buscado manter o fogo do altar aceso diariamente? O Senhor foi quem tomou iniciativa de acender este altar. O Senhor quem tomou iniciativa de se relacionar conosco. Por uma obra milagrosa na cruz do Calvário, eu e você recebemos vida novamente com Cristo. Mas Tiago diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. É necessário que nós tomemos a iniciativa de manter o fogo aceso. Então a primeira reflexão, meu amado, é: como é que está o seu altar nessa noite diante do Senhor? Você tem buscado ir todos os dias, entrar no seu quarto, talvez no seu trabalho, talvez à noite, de madrugada, eu não sei qual é a hora do dia em que você para tudo e tem o seu tempo com o Senhor, onde você pode ali aquecer o altar, onde você pode ali novamente colocar mais lenha nesse relacionamento com Deus. Como anda o seu altar diante do Senhor? Bom, o segundo ponto é que o que poderia acender o altar, o incensário, que significa adoração a Deus, era exclusivamente a brasa que vinha do altar do holocausto. Não poderia ser qualquer brasa, porque senão era fogo estranho, era morte espiritual, nesse caso foi física. Mas a única maneira, o único combustível que pode mover a nossa adoração a Deus é as brasas que vêm do altar do Senhor. Nós não conseguimos adorar a Deus impulsionados por outros tipos de fogo. O único combustível que nos faz adorar ao Senhor são as brasas do altar. Quando eu penso sobre isso, eu me lembro, por exemplo, do profeta Isaías. O chamado que ele recebeu em Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz que ele, no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado
em um alto e sublime trono. Os serafins estavam voando sobre o altar do Senhor, com as suas asas cobriam a face de Deus, cobriam os pés de Deus, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando Isaías tem um encontro com aquela santidade de Deus, ele diz: Senhor, ai de mim que sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. O que é que aconteceu nesse momento? Brasas foram tiradas do altar do Senhor, com uma tenaz colocada sobre a boca de Isaías. E aí então, Isaías, o Senhor pergunta, né? A quem enviarei? Quem haverá de ir por nós? Isaías diz: envia-me a mim. Nós só teremos combustível para adorar ao Senhor, para cumprir a grande missão que o Senhor nos ordenou, se esse combustível for as brasas que vêm do altar do Senhor. Nós não conseguimos por nenhuma outra motivação, nós não conseguimos por nenhum outro combustível manter a nossa adoração acesa diante do Senhor, amados. É necessário que esse combustível sejam as brasas que vêm do altar do Senhor. A gente estava vendo uns vídeos, né, Caísa, do Fernandinho. Fernandinho tem feito algumas postagens interessantes. Ele tem combatido esse evangelho onde as pessoas têm pregado somente o amor de Jesus, né? Mas não tem pregado o evangelho de arrependimento. Não tem pregado um evangelho de renúncia, não tem pregado um evangelho onde, de fato, nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E o Fernandinho estava dizendo: olha, muitas vezes a gente fica pensando em estratégias para ganhar pessoas, né? Para ganhar o artista, Fernandinho falando isso, para ganhar o jogador de futebol, para ganhar o funkeiro, para ganhar o drogado, para ganhar não sei quem, para ganhar o cara que é cheio de tatuagens e várias estratégias tal. E ele disse assim: olha, fazem 18 anos, ele falou, fazem 18 anos que eu estou na caminhada com Deus, e eu cansei de ver pessoas com a cara tatuada, pessoas enfiadas na droga, funkeiros, prostitutas, se converterem através daquelas senhorinhas do coque. Cansei de ver. E o Fernandinho disse assim: olha, o que pode alcançar vidas, o que pode alcançar pessoas é a unção de Deus, é o poder de Deus, são as brasas que estão ali queimando no altar do Senhor, amados. Tudo que nós, Igreja Batista da Paz, tudo que eu e você precisamos, são das brasas que estão queimando continuamente diante do altar do Senhor. A maior estratégia que a Igreja Batista da Paz precisa nos dias de hoje é do poder de Deus, é da unção de Deus, é da presença de Deus neste lugar, amados. A única estratégia que nós temos é o poder de Deus, é a unção de Deus neste lugar, porque é a unção de Deus que despedaça o jugo, é a unção de Deus que quebra cadeias, é a unção de Deus que faz com que nós possamos romper em fé, como nós cantamos aqui. É a unção de Deus, é o poder de Deus nas nossas vidas. O que for fora disso é fogo estranho. O que for fora disso não é uma adoração que o Senhor Jesus deseja. O terceiro ponto da mensagem é que Nadab e Abiú tiveram um encontro com a santidade de Deus. Eles não estavam adorando ali qualquer pessoa, eles estavam adorando o Deus que os havia libertado de uma escravidão de 430 anos. Eles estavam adorando o Deus que abriu o Mar Vermelho. Eles estavam adorando a Deus que colocou para eles uma nuvem para
confortá-los durante o dia, e uma lareira, uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite. Eles estavam adorando o Deus de Israel, um Deus que é santo. E o texto diz que o próprio Senhor disse a Moisés: aqueles que se aproximarem de mim, eu mostrarei a minha santidade. Sabe, eu fico pensando na atitude desses homens, como eles foram displicentes, como eles foram negligentes, porque não pegar as brasas do altar do Senhor, porque pegar qualquer brasa, porque talvez entrarem ali dentro embriagados. Eles estavam servindo ao Senhor. O serviço a Deus não poderia ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sabe, amados, me parece que nos dias de hoje nós perdemos um pouco a noção de que o Deus que nós servimos é um Deus santo. Eu estava descarregando cesta básica essa semana, ajudando aí as escolas, né, distribuindo as cestas básicas nas escolas. Eu ouvi da boca de um incrédulo essa semana. Nós estávamos umas 15 pessoas e tinha alguns jovens ali, zombando das coisas de Deus, né, usando o nome de Deus em vão, falando algumas besteiras. E um incrédulo falou assim: vocês vão tudo para o inferno, vocês ficam brincando com as coisas de Deus. Eu não estava brincando não, tá, gente? Eu estava ali quietinho na minha, caladinho, algumas pessoas brincando e zombando. Mas alguém que não teme a Deus, alguém que não serve a Deus com esse entendimento de que brincar com as coisas de Deus é algo sério, brincar com as coisas de Deus é algo extremamente perigoso. Quando eu olho para a palavra de Deus, um pouco mais à frente, eu me lembro de Hofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, que não honravam a posição que lhes fora dada. A Bíblia diz que havia uma porção específica para o sacerdote, que era o peito e a coxa, que eram destinados aos sacerdotes. Mas diz a palavra de Deus que os servos ali do sacerdote, dos filhos do sacerdote ali, Hofni e Finéias, eles pegavam um garfo de 3 dentes, enfiavam lá no sacrifício e pegavam a melhor parte para eles, sem temor a Deus nenhuma. Eles seduziam as mulheres que serviam ali na porta do templo e se relacionavam com elas. Escândalo diante de todo Israel, sem temor algum diante da santidade de Deus. Até que o Senhor usou o profeta para confrontar o sacerdote Eli, e disse: olha, por que você honra mais teus filhos do que a próprio Deus? Porque as melhores partes da oferta eles vão lá e pegam, e você não fala nada, você é omisso. O resultado também foi morte para todos eles. Eu me lembro, por exemplo, de Aiô e Uzá carregando a arca da aliança. Quando Davi se torna rei de todo Israel, a arca estava em Kiriat Jearim, eles iam trazer a arca para Jerusalém, e eles colocaram a arca numa carroça, num carro de bois. Os carros de bois tropeçam, a arca estava caindo, e Uzá foi lá e segurou a arca, morto. Naquele exato momento, Deus fulminou ele, primeiro porque a arca não poderia ser transportada numa carroça, deveria ser transportada nos ombros, e não era qualquer pessoa que transportava a arca, eram os levitas. A forma de conduzir a presença de Deus. Olhando para o Novo Testamento, eu vejo ali a igreja primitiva com uma generosidade, né? A Bíblia diz que alguns entregavam propriedades aos pés dos apóstolos. Barnabé, por exemplo, fez isso no final do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E aí quando a gente vê no capítulo 5, Ananias e Safira venderam uma propriedade, entregaram aos pés dos apóstolos, disseram que entregaram tudo. Mentira, entregaram metade. Mentiram ao Espírito Santo de Deus. Qual foi o resultado? Morte. Quando eu olho para Paulo em 1 Coríntios no capítulo 11, o texto que a gente lê sobre a ceia do Senhor, a Bíblia diz que antes de nós comermos do pão e bebermos do cálice, nós precisamos fazer o quê? Examinar a si mesmo. Paulo disse: muitos estão comendo e bebendo para sua própria condenação, porque comem e bebem sem discernir, sem honrar o corpo de Cristo. E muitos, por fazerem isso,
estão doentes, estão fracos e alguns já dormem. O resultado de se viver com Deus de qualquer jeito, o resultado de adorar Deus de qualquer maneira, alguns estão fracos, outros doentes e outros já dormem. A santidade de Deus, o temor a Deus por sua santidade, a todos aqueles que se aproximam de Deus, é algo que precisa novamente nesses dias gerar temor aos nossos corações. Sede santos, diz o Senhor, porque eu também sou santo. Paulo diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto de 24 horas por dia, é um culto onde eu preciso saber o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando. É um culto racional, é uma fé inteligente, é uma fé que se abstém do mal, é uma fé que tem primazia pela santidade de Deus. Como anda a nossa vida, igreja, em relação à santidade de Deus nesses dias? E último ponto da mensagem é que nós precisamos viver com Deus, adorar a Deus com sobriedade. Provavelmente esses sacerdotes estavam embriagados, oferecendo adoração a Deus com fogo estranho. Isaías no capítulo 29, eu finalizo aqui a palavra. Vira comigo lá, Isaías no capítulo 29. Isaías foi um profeta que anunciou a palavra de Deus antes do exílio babilônico da nação de Israel. Portanto, Isaías, ele alertava o povo antes do juízo eminente de Deus sobre a nação de Israel. O texto de Isaías 29 diz que o povo continuava a oferecer adoração ao Senhor continuamente. O verso de número 1 diz que ano após ano eles celebravam as suas festas. Havia uma rotina de adoração ao Senhor. Mas o profeta Isaías estava alertando aquele povo, dizendo: olha, verso seguinte: eu vou trazer calamidade sobre vocês. Haverá muito choro e tristeza. Ele chama Jerusalém de Ariel. Ariel se tornará exatamente o que significa seu nome, um altar coberto de sangue. Eu serei o seu inimigo, cercarei Jerusalém e atacarei os seus muros, levantarei torres de cerco e a destruirei. É como se Isaías tentasse alertar o povo: eu vou trazer juízo sobre vocês, eu vou trazer juízo sobre vocês, eu vou trazer juízo sobre vocês. Mas diz o texto que o povo continuava oferecendo os seus sacrifícios, as suas festas anuais. No verso de número 15, amados, acompanha comigo. Qual era a prática da nação de Israel nos dias de Isaías? Diz assim: que aflição espera os que procuram esconder seus planos do Senhor, que realizam seus atos perversos na escuridão. Dizem: o Senhor não nos vê, não sabe o que se passa. Como são tolos, Ele é o oleiro e certamente é maior que vocês o barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou: ele não me fez? Pode o vaso dizer: o oleiro não sabe o que faz?
Sabe o que estava acontecendo com a nação de Israel? Muita sujeira debaixo dos panos. Eles estavam vivendo em práticas perversas, eles estavam dizendo assim: o Senhor não vê, e Deus não sabe de nada. Alguns versos anteriores diz que o Senhor enviou a nação de Israel, por causa desses pecados ocultos, um espírito de sono profundo. É como se Isaías pregasse, eles vendo não viam, ouvindo não ouviam, a palavra não entrava no coração deles, havia um sono profundo. Sabe por quê? Porque tinha muita sujeira debaixo do tapete. Deus fala comigo, e não me julga por isso não, tá? Eu creio que essa igreja vai haver um despertamento de dons espirituais, em nome de Jesus. Talvez você espera que muitas coisas saiam aqui do altar do Senhor, mas tem muita coisa que vai sair de você, porque Deus deu o dom para você. Mas o dom que Deus me deu eu preciso entregar, eu preciso falar, senão Deus cobra de mim. Presta atenção nisso. Se você é um cristão que não deseja conserto para a sua vida nesses dias, eu vou te dar um conselho. Por favor, não venha a essa igreja. Vou repetir. Se você é um cristão que não deseja conserto, pastor, eu não quero conserto, eu quero viver a minha vida do jeito que está, não quero conserto, vem aqui não. Sabe o que Deus está fazendo aqui nesses dias? Eu já contei isso aqui, Ele me mostrou isso quando eu estava pintando a cozinha da igreja, passando uma tinta, achando que era só passar uma tinta, né? Não, tinha que descascar tudo. Aí Deus falou assim, o Espírito Santo falou assim: a obra aqui precisa cutucar muita coisa, só tem que tirar muita casca. Vocês gostam de chupar laranja? Eu gosto de comer até o bagaço da laranja. Eu chupo ela, aí quando acaba de sair o caldo, eu faço assim com ela. Como é que chama isso? Quando você vira assim do avesso. Sabe o que Deus está fazendo aqui na Igreja Batista da Paz? Deus está fazendo assim, ó, igual o bagaço da laranja. Ele está revirando do avesso. Quando Deus começa a revirar do avesso, começa a aparecer sujeira. E aí, para complementar sobre isso, com base no texto de Isaías 19, tinha muita coisa oculta, e havia um espírito de sonolência no povo, que o próprio Deus havia colocado por causa das sujeiras, que eles achavam que Deus não estava vendo. Eu estava um pouco assim, poxa, o que Deus quer falar, né? Enquanto eu estava vindo para a igreja, nem comentei com você, Deus me fez lembrar de um sonho que eu tive essa semana, que enquanto eu estava ministrando aqui, no sonho, tinha muita gente dormindo. Estava pregando aqui, eu olhava para a igreja, muita gente dormindo. É como se houvesse um espírito de sonolência no meio do povo de Deus. Mas olhando para Isaías 19, o espírito de sonolência havia, porque o povo estava cometendo algumas coisas, dizendo assim: Deus não está vendo. Em outras palavras, tinha muita sujeira debaixo do tapete, por isso um espírito de sonolência. Eu creio em nome de Jesus que a gente vai começar a experimentar. É um processo, tá?
Aguenta firme aí, viu? Porque tem dia que a gente vem, meu Deus do céu, parece que a gente sai mais carregado do que leve. Não sei se você sente isso. Mas a gente vai começar a experimentar uns cultos mais leves. A gente vai começar a experimentar uns cultos mais carregados de unção da parte de Deus. Porque Deus está fazendo assim, igual o bagaço da laranja. Eu tenho percebido assim, quando Deus está fazendo assim. Eu tenho visto posturas diferentes quando Deus começa a esgarçar. Lembrei da palavra, né? Deus está esgarçando. Quando Deus começa a esgarçar, eu tenho percebido posturas diferentes. Eu tenho visto pessoas com problemas extremamente difíceis, complicados, mas pessoas dizendo assim: pastor, eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero conserto. Deus está fazendo, amados. Deus está fazendo na vida dessas pessoas. Mas tem acontecido um fato muito triste. Eu tenho visto pessoas com probleminhas assim, ó. Assim. Quando são confrontadas para que haja cura e restauração, elas dizem: não quero. Sabe por que a gente vai começar a ter cultos mais carregados da presença de Deus, cultos mais leves, cultos com mais unção? A gente vai ver a unção de Deus despedaçando o jugo, a gente vai ver coisas maravilhosas, Deus despertando os dons espirituais. Porque esse espírito de sonolência que é provocado por coisas que estão encobertas, estão sendo trazidas à tona para que haja cura e tratamento. E à medida que as pessoas vão sendo curadas, à medida que famílias vão sendo restauradas, à medida que a sujeira vai levantando e vai sendo limpa, tratada, curada, a sonolência vai embora, e o avivamento, o despertamento da parte de Deus começa a acontecer. É um processo. Isaías diz assim, no verso de número 4, capítulo 29: então das profundezas da terra você falará, suas palavras virão do pó, sua voz sussurrará do chão, como um fantasma chamado da sepultura. Muitas vezes nós somos um povo de dura cerviz, né? Difícil de se curvar, difícil de se inclinar. Mas Isaías está dizendo assim: as suas palavras vão vir do pó, suas palavras vão vir do chão. Deus está dobrando a nossa cerviz nesses dias, amados. Deus está fazendo assim com a Igreja Batista da Paz, ó, trabalhando na nossa cerviz, colocando a nossa boca literalmente no pó, porque é do pó que Deus deseja ver essa igreja clamando, é do pó que Deus deseja ver essa igreja se humilhando, se rendendo aos pés do Senhor. É do pó, amados, porque quando a igreja do Senhor começa a se curvar, quando nós começamos a nos humilhar diante de Deus, a Bíblia diz em Tiago no capítulo 4, humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, porque Ele vos exaltará. Quando uma igreja se humilha, quando uma igreja coloca a boca no pó, quando uma igreja é tratada, quando uma igreja é curada, o espírito de sonolência vai embora em nome de Jesus. Sabe o que acontece? De repente, parece a música da Damares. De repente, porém seus inimigos cruéis serão esmagados, como mais fino pó, seus muitos agressores serão expulsos, como palha ao vento. De repente, no instante, eu, o Senhor dos exércitos, entrarei em ação. Às vezes o jugo da desobediência, às vezes o espírito de sonolência perpassa por uma igreja, por uma família, por um casamento, pela vida dos filhos durante anos. Mas quando o Senhor começa a agir, quando o Senhor começa a tratar, quando começa a levantar a sujeira para que haja cura, quando as pessoas dão ouvido à voz de Deus e há tratamento de Deus, quando há boca no pó, é de repente. De repente o sopro de Deus vem, ó, e sopra sobre a vida da igreja.
Deus deseja tratar a nossa adoração nesses dias, Igreja Batista da Paz. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vem cá orar com o pastor, vem. Vamos ficar de joelhinho, vamos? Pai, nós queremos, em nome de Jesus, ó Deus, colocar as nossas vidas, papai, diante do teu altar, Deus, nos humilhar debaixo da tua potente mão, Senhor. Amado Espírito Santo, essa palavra veio diretamente ao meu coração, Deus, nessa noite. Mas eu creio que o Senhor também pôde repartir, ó Deus, algo com a vida da tua igreja, amado Espírito Santo. Que o Senhor possa nessa noite convencer do juízo, do pecado e da justiça. Que o Senhor possa tratar de uma forma profunda cada vida, cada coração, em o nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos não ser um povo de dura cerviz, mas possamos nos render, nos humilhar debaixo da tua potente mão, Deus, colocar a boca no pó, clamar ao Senhor, ó Deus, de todo o coração. Pai, eu peço ao Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, remova esse espírito de sonolência, em nome de Jesus, despedaça o jugo nessa igreja, em nome de Jesus, meu Pai. Pai Santo, realiza a tua obra nesses dias, que tenhamos cultos, ó Pai, celebrações carregadas da tua glória, carregadas da tua unção, para que haja liberdade, para que haja cura, despertamento de dons espirituais, para que o mover do teu Espírito, Senhor, não seja barrado, interrompido neste lugar. Amado Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Linda. Vamos orar ao Senhor. Temos pedidos de oração. Emily, Jane, vamos clamar ao Senhor. Vamos colocar diante do Senhor os pedidos de oração. Vamos orar pela vida do pastor e sua família. Obrigado. Oração por Dirce e família, oração por Sebastião e sua família, oração por Iraídes e sua família, oração por Sueli e sua família, também pelo Alex e família, pela vida da igreja, oração pela Luzia e família, oração pela Elaine também e família, pela irmã Palmira e também sua família, pelo Henrique e família, pela Tamires também por sua família e pela igreja. O Gilson também pede pela sua mãe que está com uma forte depressão. O Renivaldo também pede por sua avó, sua família e pela igreja. Oração por Salvelina que está com dengue. A Emily pede pelo Igor, por sua família e agradece as bênçãos que têm sido concedidas e as que virão. Amém. Oremos. Amém, amados? Vamos orar, vamos ficar em pé. Vamos clamar ao Senhor. Luzia. Amém. Amém. Da Liz e do Samuel, né? Samuel foi na segunda? Semana passada, né? Dias de nascimento aí na nossa igreja. Glórias a Deus. Daqui a pouco vem mais, né? A Caísa e Luci. Talvez vai nascer na mesma época também, né? E as outras irmãs aí que quiserem ficar grávidas, o anjo está passando na igreja aí, viu, gente? Já ouviu misericórdia aqui. Oh Deus, vamos orar ao Senhor, amados. Vamos clamar a Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar essas famílias diante do teu altar, diante do teu trono. Deus, são necessidades que tu sabes, que tu conheces, ó Deus, e nós clamamos a ti, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, para que o Senhor, através do teu Espírito, possa alcançar estes lares, alcançar essas famílias. Talvez existam pessoas ali, Pai, como
Ó Deus, a mãe do Gilson, que foi apresentado com depressão, Senhor, nós repreendemos toda enfermidade, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa tocar, possa curar, restaurar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, cada uma destas vidas que foram colocadas diante do Teu altar, ó Pai. Abre portas do Senhor àqueles que necessitam, ó Deus, em nome de Jesus, portas de emprego, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, restaure lares, casamentos, meu Pai, toda seta, todo laço que o diabo tem colocado sobre algumas famílias aqui desta igreja, na autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, em nome de Jesus, e declaramos a vitória do Senhor. Remove a venda dos olhos, remove toda cegueira espiritual nesta casa, em nome de Jesus. Pai, oramos pelos filhos que estão distantes dos Teus caminhos, resgata essas vidas que talvez estejam nos mundos das drogas, da prostituição, da promiscuidade, restaura, Pai, em nome de Jesus, converte vidas, corações, que essa casa possa se encher, não somente de pessoas, mas encher da glória, da unção do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado, Deus, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, amados? Vamos ler os recados dessa semana. Segunda-feira, reunião de oração das mulheres, vai ser às 19 horas, é o Meet, né, que vai usar. A Cris vai trazer uma palavra aí maravilhosa para as mulheres, tá? Às 19 horas. Terça-feira, escola de música, às 19h30, aqui com o irmão Ivanildo. Quarta-feira também culto de ensino, vai ser a última parte aí do tema avivamento. O Ivanildo está trazendo uma palavra maravilhosa. Irmãos, não deixem de vir. Se você não puder vir, fica ligado lá no Facebook da igreja, tá bom? Sábado, nós começamos agora, a classe para batismo, né? Então, sábado, classe para batismo, às 16 horas, tá bom? Domingo, culto de celebração e ceia do Senhor, às 19h30, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Pai, no nome de Jesus, leve o Teu povo em paz, em segurança, conceda uma semana, Deus, de adoração à vida da Tua igreja, Senhor, que cada gesto, que cada comportamento, que cada fala, cada pensamento expresse um culto racional ao Senhor. Abençoe a Tua igreja, no nome de Jesus, amém. Levante suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja aqui com esta igreja e espalhada em toda a igreja, em toda a parte da terra, amém? Deus abençoe a sua vida, vão em paz, em nome de Jesus.